Nós te agradecemos, Senhor, por este momento sagrado em estarmos reunidos aqui na casa de Deus para ouvir a Tua palavra, Pai. Venha curar todas as doenças, expulsar todo espírito de enfermidade do nosso meio. Que a Tua palavra tenha livre acesso a encontrar corações abertos para ouvi-la. Ajuda-nos, Pai, te pedimos a bênção do Senhor sobre nós, derramada sobre nós nesta noite, através da ministração da Tua palavra. Todo espírito mau seja repelido e o Senhor tenha presença em cada alma, em cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. O Senhor Jesus continue nos abençoando, irmãos. É bom estarmos aqui. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia em Números, capítulo 22, verso 31. Números, nós vamos prosseguir o estudo desta linda mensagem. Muda Deus seu parecer. Muda Deus seu parecer. Deus abençoe, my brother de Trinidad Tobago, isto, pastor, irmão, o senhor fala bem inglês? Não? Hein? Ele dá uma saudação, quem pode interpretar ele? O Arlo é bom no inglês, né? Ele está aqui a trabalho. Você sabe interpretar ele e falar boa noite, irmão Guilherme? Hã? Tem alguém que sabe falar inglês? Não, você está brincando. Hein? Domingo de manhã haverá um bom intérprete aqui, o irmão dará uma palavra, pastor. Diga para ele. O irmão dará uma boa noite, um bom dia para a igreja domingo de manhã. Ele dará um bom dia para a igreja domingo de manhã. Teremos um intérprete. Ele é pastor lá em Trinidad Tobago. Está aqui para tirar o passaporte. Vamos ler Números 22, 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre sua face. Senhor, ajuda-nos a aprender esta lição. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmão Edilson, fica perto dele lá para o senhor traduzir ele. Nós vamos prosseguir o estudo da mensagem que estamos estudando. Muda Deus seu parecer. Nós vamos prosseguir a partir do parágrafo 109. Parágrafo 109. Irmão Arles, o senhor é bom no inglês, ajuda o irmão lá a entender. O senhor traduz tudo que eu falar para ele. Não tem ninguém que fala? Hã? O senhor fala? O senhor vai atrapalhar ele. Deus abençoe, Deus abençoe. Nós vamos no 109, parágrafo 109. Vocês prestem bem atenção no que eu vou explicar aqui. Irmão lá atrás, bom te ver. Deus te abençoe, você estava sumido. Voltou? Veio de Manaus. Manaus. Deus te abençoe. 109. Ele fala sobre Balaão. Então Deus lhe disse para Balaão: continua.
Esta é a palavra de Deus para o rebelde Balaão. Tinha já mostrado para ele que ele não deveria ir amaldiçoar o povo de Israel. Mas ele, forçado por Balaque, por dinheiro, insistiu com Deus para ir. Deus já tinha dito para não ir. Deus tem duas vontades: vontade perfeita e vontade permissiva. Deus já tinha dito para não ir. Agora ele volta indagando a Deus: devo ir? Balaque me insistiu, Senhor. Mas, porém, todavia, Balaque me insistiu. Esse é um dos grandes males que nós, seres humanos, temos. A primeira palavra de Deus para nós deveria ser tudo. Se for sim, sim. Se for não, não. Porém, ao insistir com Deus, Balaão fez isto. Deus disse: olha, seu livre-arbítrio, não vou atrapalhar seu livre-arbítrio. Existem dois caminhos colocados diante do homem: a árvore da vida, que é Cristo, e a árvore da ciência do bem e do mal, que é o diabo. É o homem, é você que decide, Balaão. Mas Balaão insistiu. Aí o profeta comenta no parágrafo 109. Então Deus lhe disse: continue. Por quê? Deus sabia o que estava no coração dele, de Balaão. Balaão não estava muito interessado em ver qual era a vontade perfeita de Deus naquilo. Ele estava mais interessado em agradar sua vontade própria, seu ego, seu interesse. Ô irmão, isso é forte, isso deve produzir em nós temor. Temor em nossos corações. Trazer lições práticas. Deus não é juiz mau, delegado, para pular na frente e atrapalhar o livre-arbítrio que nós determinamos para o nosso coração. Deus libera. Só que lá na frente você vai ver o anjo com a espada desembainhada para cortar seu pescoço. Como Balaão teve que deparar esse triste quadro. Se não fosse a jumenta falar com ele, o anjo teria cortado o pescoço dele. Deus teve que usar uma jumenta. Que coisa, hein? Para Saul, Deus teve que usar uma feiticeira. Para Balaão, Deus teve que usar uma jumenta. Que coisa, hein? Que coisa, que Deus nos ajude. E todos dois, tanto Saul como Balaão, conhecia a palavra de Deus. Conhecia. Mas Deus não falava mais com eles. Nem com Saul. Teve que consultar uma pitonisa, que no Velho Testamento o demônio podia entrar naquele pacto de sangue de animal, que era um pacto fraco, podia entrar lá e trazer pessoas que estavam lá, até santos, como o caso de a pitonisa chamou Samuel. E no caso de Balaão, Deus não falava com ele, teve que usar uma jumenta, porque Deus tinha falado e ele não sensibilizava. Ô irmão, isso deve trazer para nós temor. Deus, não me deixe ser tão duro assim. Não me deixe ser tão insistente no caminho do mal. Me ajude a ser sensível. Quando o Senhor disser na sua palavra não, é não. É não. A moça, nós não precisamos de profecia para ouvir a palavra do Senhor sobre casamento. Está na Bíblia. Não unirás a um jugo desigual. Crente com descrente. Está na Bíblia. Ele não vai mandar profeta, profecia, para repetir o que está escrito. Já está escrito. Agora nós temos que consultar adivinhos e
e até como Saul, adivinhadoras, pitonisas, feiticeiras, sendo que já está falado. Mas vamos aqui, Balaão, Deus viu o que estava no coração dele. Deus sabia que isto estava no coração dele para começar. Ir amaldiçoar o povo de Israel a pedido de Balaque, a troco de dinheiro. Assim ele lhe disse para continuar. Você quer ir, Balaão? Então vai. Eu já te falei para não ir. Mas você quer ir, vai. Ele o permitirá. Quantos casamentos errados, negócios errados, que depois nós quebramos a cara com aquilo, sofremos desastres, cicatrizes, que nunca sairá do nosso caminho por teimar com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Por teimar com a ordem divina, depois nós ficamos com a cabeça cheia de galos. Por que eu fui fazer daquele jeito, quando a palavra de Deus diz para mim não fazer? Por que eu fui agir assim, quando a palavra diz para não agir? Por que eu fui tomar tal decisão, quando a Bíblia condena, o profeta condena? O louco Balaão, cadê meu som aqui? Ele deixou esse legado horrível para nós. Deixou esse legado horrível para nós. Sabe para quê? Sabe para quê? É para o som voltar aqui. Não voltou não. Agora voltou. Sabe para quê? Paulo disse em Coríntios 10, esses acontecimentos ficaram escritos na Bíblia, porque muitas vezes aquele crente santo, aquela santidade, diz: por que foi escrever as falhas de Davi na Bíblia? Por que foi escrever as falhas de Balaão na Bíblia? A Bíblia não é livro de escrever falhas, só santidade, santidade. Paulo diz que foi necessário, em Coríntios 10 ele fala isso, para aviso nosso, para nós tirarmos lições práticas daquilo. Ai de nós, se não fosse as cartas aos Coríntios, nós não tiraríamos lições práticas. Paulo dizendo para a sua própria igreja de Corinto, dizendo: vocês são carnais. Aquilo nos ajuda até hoje, nos beliscar a nós mesmos. Veja, assim Deus disse para Balaão continuar. Ele o permitirá. Ele permitirá que você o faça. Ele o abençoará muitas vezes ao fazer isso. Isso é tremendo, irmão. Deus permite, como permitiu Balaão ir, e até abençoa. Aí vem aquele caso. Como é que pode aquele pregador pregando doutrina errada e prosperando? Como é que pode aquele irmão com espírito errado e prosperando? Davi, ao ver isto, no Salmo 73, vamos ler isso aqui? Vamos ler Salmo 73. Davi, ao ver isto, ele disse: eu fiquei como nos pés no escorregadio, ao ver o ímpio prosperar, ímpio mesmo, e prosperar, e desobedecer e prosperar. Verso 2, Salmo 73, verso 2: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Ao ver o parágrafo 109, como é que pode Deus abençoar Balaão num caminho errado? Sim, aí você lembra lá de Paulo escrevendo, acho que é Tito: é necessário que haja heresia para que o sincero se manifeste. Porque não há aperto na sua morte, ou seja, não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, como os cristãos, né? Nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, dinheiro, 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 gordura. Falam arrogantemente como os reis da terra,
ergue a sua boca contra os céus, blasfema de tudo e de todos, sua língua percorre a terra, pelo que seu povo volta aqui e águas de copo cheio lhes espremem, são prósperos, multiplica as coisas, e dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Deus não está nem me vendo, eu faço apronto e Deus nem me castiga. Está vendo como está acontecendo comigo? Eis que estes são ímpios, todavia estão sempre em segurança e lhes aumenta as riquezas. Verso 13, na verdade em vão tenho purificado. Aí Davi olhando para aquilo disse, então tem sido em vão eu ser crente, lutando para purificar minha alma, conservar minha vida no altar. O ímpio não faz nada, faz só o que é errado, e prospera, e é abençoado. Aí no 13 ele disse, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Lutado para ser puro, mas tem sido em vão. Deus tem trazido para mim lutas e aflições. Verso 14, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Aí no 16, Davi já quase, no verso 2 ele diz, quanto a mim os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Aí no 16 Deus chama a atenção de Davi, Davi, olha o final do ímpio. Aí ele diz no 16, quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Venha para o santuário de Deus, para a palavra, e atenta-te para o fim do justo e para o fim do ímpio. O que a Bíblia fala disto? O que o santuário de Deus, a Bíblia Sagrada, fala do fim do ímpio e do fim do justo? Se você ficar fora do santuário, você vai julgar as coisas pela lógica, pelo presente, pela fase presente do ímpio. Você vai dizer, Deus é injusto, o justo luta com tudo e parece que a mão do Senhor sempre pesada sobre ele. O ímpio mente, faz coisa errada e sempre está na alta, mas atenta para o fim da história. Aí ele disse no verso 18, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. E aí ele prossegue. Então vamos ficar aqui no 17. Até que entrei no santuário de Deus e entendi eu o fim deles, o fim do justo e do injusto. Vamos ver? Para onde vai o justo? Para as bodas do Cordeiro, para o milênio, para a eternidade. Para onde Apocalipse 20 diz que vai o injusto? Para o fogo que arde, derrete, como banha fritado nas brasas, o ímpio irá para lá. Então, aí Davi disse, misericórdia eu querer desejar para mim a maneira do ímpio viver. Não, Jesus, eu não quero cobiçar a maneira do ímpio de jeito nenhum. Eu quero ser um justo sofrido, porém com um final glorioso. Final glorioso, do que ser um ímpio arregalada, vivendo a vida arregalada, porém com um final terrível, lago de fogo lhe esperando. Vamos pensar em Balaão. Vamos ler de novo 109, parágrafo 109. Então Deus lhe disse, continue Balaão, a sua loucura, não é? Por quê? Deus sabia o que estava no coração dele. Deus sabia que isto estava no coração dele para começar.
fazer aquilo, aquela intenção. Tem coisa que a pessoa ora é só da boca para fora. Senhor, me ajude a me livrar daquele negócio. Mas o coração dele está doidinho para fazer aquele negócio. Porque aquilo lhe convém. Aquilo lhe convém. Me ajude a me livrar daquela mulher. Mas o coração dele estava roxinho naquela mulher. Lhe convém. Me ajude a me livrar daquele homem. Mas ela está apaixonadinha naquele homem. Deus, Ele não vai parar na frente como um delegado e dizer, não, não, não. Ele é democrático. Ele diz, você quer? Minha palavra já disse para não fazer. Mas você quer? Eu respeito o livre-arbítrio. Faça para você ver que você não deveria ter feito. Mude, faça aquela mudança para você saber que você não deveria ter mudado. Faça aquele negócio para você saber que você não deveria ter feito. É igual fazer negócio irmão com irmão da igreja. Fazer negócio irmão da igreja com irmão da igreja. Faça para você ver que não deveria ter feito. Não é que o irmão é mau ou que a irmã é mau. Mas o diabo que é mau, ele entra naquilo para trazer transtorno, irritar, brigar, trazer inimizade. E aí fica bicudo, não olhe mais para ele, não olhe mais para ela, não sabendo que foi o descuido. Irmão, se você tem que cuidar em fazer um negócio com o incrédulo, muito mais com o irmão da fé, porque é ali que o diabo está mesmo para lançar um contra o outro. Cuidado, cuidado, porque é ali que o diabo estará lá para jogar você contra ela ou contra ele. Então é melhor não começar do que começar, ainda que seja para lucro, Evite fazer negócio de irmão com irmão, não é bom. Mas aí, por conveniência, Deus disse, vai. Assim ele lhe disse para continuar e ele o permitirá. Agora a última parte do parágrafo 109. Ele permitirá que você o faça e ele o abençoará muitas vezes ao fazer isso. Já pensou? Pastor, irmão Brana, como pode Deus abençoar um Balaão da vida? Abençoou. Abençoou com dinheiro. Balaque queria dar dinheiro e estava no coração de Balaão era dinheiro. Só que aquela bênção, meu irmão, não queira aquilo para você nunca. É uma bênção momentânea. É uma bênção passageira. A nossa bênção que estamos buscando é a bênção de Abraão. É a bênção da vida eterna. É a bênção do milênio, da vida eterna, da eternidade. Não é essa bênção de pacotão de reais. Se acaba logo, gente. Você vê esse povo que ganha na loteria. Eu conheço um rapaz lá, vizinho da minha sogra, em Bitinga. Ganhou não sei quantos milhões. Hoje, e não faz muitos anos, hoje ele é borracheiro. Para ganhar o pão. Coisa voa. Dinheiro não é sinônimo de felicidade. Sinônimo de felicidade, Balão, é fazer a vontade de Deus. É verdade. Aleluia. Você quer ver a alegria de Balão quanto tempo durou? Quem que é cronológico aí? Tem algum cronologista? Abra sua Bíblia em Josué 22, verso 13. Onde foi parar Balaão. Foi pouco tempo, viu? Porque aqui nós estamos em Números, não é? Números e Josué é contemporâneo. Ali eu creio que foi uns 10 anos, 20 anos, aquela glória de Balaão durou. 22, 13, o que aconteceu com ele? 13, é isto? Não é 22, 13, é 13, 22? Onde mataram o Balaão. 13, 22? Hein? 31, 8, que fala que mataram? 13, 22. 13, 22. Josué 13, 22. Está escrito: também os filhos de Israel
mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. A glória, a alegria durou pouco. Durou pouco. O que é que nós colhemos desta lição? Meu Deus, nunca me deixe optar por caminhos que ferem a sua palavra, porque esse êxodo é curto, será curto. Essa glória, por mais exuberante que seja, será pequena. A glória de Balaão, pacotão de dinheiro que Balaque deu para ele, evaporou. Que nem que ele tivesse algum trocado ainda no banco, no investimento, mas quando morreu o caixão não tem gaveta. O caixão não tem gaveta, levar o dinheiro de Balaque para onde? Não é? Isso. A coisa é séria. A coisa é séria. Não compensa, amados irmãos. Não compensa inventarmos caminhos fora da Bíblia. Não teremos sucesso permanente. Teremos sucesso momentâneo. O caso de Balaão foi sucesso momentâneo, mas não foi permanente. Logo, um dos filhos de Israel, aqui diz, os filhos, né, vários soldados, mataram a Balaão. Jesus, ajude a nós a ser prudente, estudar a Bíblia, estudar a mensagem e colher lições práticas para nós não seguir exemplos errados. Na Bíblia tem nomes, Balaão mesmo está no nome dos riscados. Tem Moisés com o nome nos que não foram riscados. Qual dos dois você se identifica? Está escrito na Bíblia para nós, ao ler, nos identificar. Meu nome está identificado com o nome daqueles que foram riscados do livro, como o de Balaão, de Judas, ou no nome daqueles que nunca foram riscados, como de Moisés, Josué e Calebe, de Abraão, de Josué, não é, dos patriarcas. Então, ao ler a Bíblia, devemos nos identificar com a Bíblia. Qual departamento eu me identifico? Com o de Balaão, com o de Judas, com o de Nimrod, ou com o de Noé, de Davi, que era sensível. Um pequeno sinal de Deus para eles era a resposta. Sabe, não precisava, Deus está insistindo, não. Não, um pequeno sinal de Deus para o eleito é a resposta cabal. Cabal. Mas que frase, hein? Ele permitirá que você o faça e ele o abençoará muitas vezes ao fazer isto. Nós tivemos um caso hoje, falando com o pastor Joaquim, me deu desejo de ligar para ele, liguei falando sobre um pregador. E tivemos ele visitando nós no Brasil agora, esses dias. Um homem abençoado, ministério que abrange a Europa todinha, e agora diz que abriu um programa na televisão aqui. Aí eu disse, ele dizendo que ele, um homem abençoado, eu disse, mas abençoado e pregando uma mensagem errada, dizendo que o irmão Branham não é o profeta de Apocalipse 10:7. Deus abençoa um ministério errado. Para quê? Para os incrédulos crerem. Lendo sobre o irmão Branham, dizendo sobre Billy Graham. Deus abençoou Billy Graham para cegar os sodomitas. Aqueles anjos que vieram a Abraão, a Ló em Sodoma. Deus ungiu eles para cegar os sodomitas. Irmãos, se nós tivermos mais lucidez, mais do Espírito Santo, nós vamos entender isso nas profundidades. As denominações começam e superlota de gente.
Deus abençoa para cegar os não eleitos. Aí vem Mateus 24, 24. Se possível fora, enganaria até os eleitos. Por quê? Com a prosperidade. Se não for eleito, acontece o Salmo 73. Senhor, esse povo é abençoado demais. Ó, dinheiro no meio deles não falta. Cura divina não falta. Milagre não falta. Apocalipse 20, você já leu lá Apocalipse 20? Apocalipse 13. Apocalipse 13. Diz que a besta vai fazer descer até fogo do céu. Hoje, eu nunca vi acontecer isso em nenhum pregador denominacional. E eles já idolatram por ter milagre. E se acontecer de descer fogo do céu, o que vai acontecer no ministério da besta de Apocalipse 13? Do Papa. Aí vai dizer, o homem é verdadeiro mesmo, ó, é uma bênção mesmo. Mas como pode ser verdadeiro e discordando com a Bíblia como discorda? O que aprova, o que fala mais alto é a doutrina. Se não falar como a palavra de Deus fala, o que acontecia lá no Velho Testamento com o profeta que não profetizava de acordo com a palavra de Deus? Ele era apedrejado. Leia lá Jeremias 23, Deuteronômio 18, ele era apedrejado. Às vezes ele não é apedrejado hoje em vida, mas lá com aquela chuva de saraiva, pesará 45 quilos cada pedra que vai apedrejar a terra. A prostituta e os seus seguidores serão apedrejados com ela, por serem falsos. Por serem falsos, serão apedrejados como eram lá no Velho Testamento os falsos ensinadores. A Bíblia diz, choverá chuva de saraiva, e cada pedra é peso de um talento, e um talento é peso de 45 quilos. Pensou, pedra de 45 quilos, será no período da grande tribulação. Senhor, não me deixe enveredar pelo caminho dos falsos, ainda que tenha prejuízo, como Davi disse no Salmo 73, mas que eu possa andar pelo caminho estreito, apertado, mas o caminho da verdade. Vocês estão aprendendo, irmãos? Vamos tirar lições práticas para nós disto. Vamos no parágrafo 110. Ele abençoou até mesmo Israel, depois que eles, a graça já lhes havia dado um profeta, uma coluna de fogo, uma libertação, sinais e maravilhas, os trouxe para fora do Egito e tudo mais, e ainda assim eles queriam uma lei, um rei, não é? Deus deixou que a tivessem, mas ele os amaldiçoou o tempo todo. Deus deixou que Israel queria ser igual às demais nações, ter um rei como os demais, ter um ministério trinitariano, que até então o ministério deles era único, um profeta, como era Samuel, ele operava os 3 ofícios, operava o ofício de rei, de sacerdote e de profeta, mas um homem só, Samuel. Mas Israel queria ofícios separados, um rei separado, um profeta separado e um sacerdote separado, como aconteceu com a igreja evangélica no ano 325 depois da morte de Cristo, que queria 3 ofícios, de Pai separado, Filho separado e Espírito Santo separado, chamado Trindade, 3 deuses. O profeta disse, Deus permitiu, porém Deus os amaldiçoou por aquilo. Israel nunca foi abençoado mais, desde que optaram por dividir os ofícios. Eles nunca mais foram abençoados como era até o profeta Samuel. Eles só enfrentaram problemas. Mesmo no reinado de Davi, de Salomão, que foram reis bons, mas era guerra em cima de guerra e mais guerra, e percas e percas. Irmão, fora da vontade de Deus, nós vamos só ter problema.
Agora, nem sempre a vontade perfeita de Deus agrada a nossa carne. Nem sempre. Como a carne de Balaão, a vontade de Deus para ele, para a carne dele era ruim, dava prejuízo. A vontade de Deus para a nossa carne nos dá prejuízo. Você não pode mentir para fazer aquele negócio que é rentável. Você não pode... e outras coisas, né? Outros zigue-zagues, jacosadas. Não é que não pode, seu espírito não vai te liberar a fazer. O irmão Brana disse, a pessoa perguntou para ele: irmão Brana, quando eu tiver o Espírito Santo eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. O irmão Brana disse: não vai por aí, não é assim. O que você não pode ficar é sem o Espírito Santo, porque você tendo o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo te animará no que é correto e te desanimará no que é incorreto. Então será o próprio Espírito Santo que vai tirar a vontade de fazer negócios errados, conversar conversas erradas, ter ações erradas, maneiras erradas. É o próprio Espírito Santo que vai te inibir de fazer isso. Vai te animar ao fazer correto e te desanimar ao fazer o incorreto. Que nós não podemos ficar sem o Espírito Santo. Ele é a bússola do crente. Espírito Santo é a bússola do salvo. Oh, irmão, coisa boa é ser um salvo. Um salvo não precisa de vigilante, de alguém que está vigiando. Vigia ele, senão ele sai da fé. Vigia ela, senão ela sai da fé. Vigia o marido, senão ele arruma outra mulher. Vigia a mulher, senão ela arruma outro homem. Não, gente, vigia é bode na lavoura de milho. Na lavoura de milho madura, eles têm que vigiar bode, vigiar macaco, que eles são traquinos. Mas vigiar eleito não precisa não. Eleito é o Espírito Santo que nos anima no que é correto e nos desanima no que é incorreto. Basta termos o Espírito Santo. Jesus disse isso em São João 16: Ele nos guiará no que é correto. Ele nos guiará no que é verdadeiro. Ah, coisa boa é cultivar a palavra de Deus em nossos corações. Nós só nos daremos bem. Não importa, Davi. Não importa, Davi, que você tenha que comer farinha com arroz. Mas o importante é você ter um término feliz. Ter vida eterna. Ter eternidade pela frente. Que adianta, Davi, você ter pomposidade e no futuro ter inferno para gozar? Não, irmã, não adianta termos pomposidade, jogar a cruz fora. Diz que aquela mulher achou a cruz tão pesada e cortou a metade. Eu não aguento, Jesus, carregar essa cruz. Cortou. Jesus, que é liberal, ele não interfere, ele respeita o livre-arbítrio, disse: ó, você quer jogar, joga. Eu te dei ela para você levar, porque ela lhe será útil. Essa cruz lhe será útil. Ela disse: mas eu não aguento. Oh, Deus não dá luta acima do que podemos suportar. É você que está dando ouvido à voz da razão, dizendo que não aguenta. Se Deus soubesse que você não aguentava, Ele não permitiria tal luta para você. Ela cortou a metade da cruz e jogou fora. Quando chegou um certo limite, um certo trajeto, distância da estrada, tinha um abismo. Aqueles que não tinham cortado a cruz, usou a cruz como pinguela. Pôs a cruz como pinguela e atravessou o abismo. Aquela mulher tinha cortado a cruz, foi pôr a pinguela, caiu. Não deu para cruzar o abismo, ela teve que ficar do lado de cá e não pôde cruzar para o lado de lá. Irmão, há um abismo que separa nós da eternidade. Só que nós conduzimos a palavra de Deus em nós. E a palavra tem sido a ponte
para nós passarmos de cá para lá. Jesus é a nossa ponte para cruzarmos o abismo que nos separa da vida do lado de lá. Por isso que nós não cortamos nenhum versículo da Bíblia. Toda palavra é útil para nós, quer seja para nos animar, nos exortar, nos corrigir, nos redarguir, é para o meu bem, é para fazer ponte para mim cruzar este abismo que me separa do lado de lá. Joga fora não, um dia você vai precisar dela. Balaão precisou dela. Quando aqueles exércitos israelitas veio para matá-lo, ele precisou da palavra, mas ele não tinha mais, foi desprotegido, o exército israelita o matou. Não vamos depois chorar o leite derramado. É triste ver pessoas chorando o leite derramado. Por que eu fui tomar tal decisão? Eu desgracei minha vida. Por que eu fui tomar tal caminho? Eu desgracei minha vida pelo resto da vida. É triste. Só que foi a pessoa que decidiu. Foi a pessoa que escolheu. O irmão Brana diz, tua escolha determina teu destino. Irmão, nós vamos sair daqui nesta noite aprendendo uma grande lição, não vamos? Senhor, me ajude a ficar somente com a vontade perfeita do Senhor. Me ajude a ficar somente com a palavra do Senhor. Não importa quantos, como é que chamava o rei de Moabe? Balaque. Quantos Balaques apresente na minha frente com ofertas lindas. Não, me ajude a rejeitar aquilo. Rejeitar o mundo, irmão, é lucro para nossa alma. Rejeitar o pecado, meninas, meninos, é lucro para as nossas almas. Rejeitar Balaque era lucro para Balaão. Rejeitar Jezabel seria lucro para Acabe. Mas ele estava tão obcecado por Jezabel. Tão obcecado. Eu estava lendo com a minha esposa hoje, no culto doméstico. Você abra comigo sua Bíblia aí, em 1 Reis. Capítulo 21, verso 25. A escolha de Acabe. Tinha tantas moças hebreias, cristãs, para Acabe, que era um hebreu. Também tinha, a princípio, foi criado um berço cristão. Tantas moças para ele se casar. Foi enamorar de uma princesa, filha de Etibal, um idólatra, mundano, que não tinha princípio dos hebreus. Veja, 1 Reis capítulo 21, verso 25. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Jezabel o incitava Acabe a fazer o que era mal. Jezabel incitava, ou seja, influenciava, animava a fazer o que era mal. E você sabe aquela frase que diz, água mole bate em pedra dura até que fura. Jezabel foi batendo, até que conseguiu ganhar Acabe para o mundo sujo que ela vivia, para a cultura ímpia, a idólatra que ela vivia. Aí vem o final, verso 25. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendeu para o mal, igual Balaão, para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Marido,
Às vezes você tem que dar uma tossida grossa. A mulher, por ser um vaso mais fraco, às vezes o diabo a usa para te incitar a tomar uma decisão ruim, que discorda com a palavra. Marido, você é o Cristo da casa, você é o cabeça. Se Adão tivesse dado uma rotada para Eva e dito: Eva, você não vai sair por aí não, Eva, eu sei que tem serpente, tem demônio aí, e você vai ficar nesses passeiozinhos seu, você vai trazer problema para o nosso Éden. Mas o caso é que Adão foi muito democrático. Não estou dizendo para o marido ser ditador, não, isso já é outro extremo. Mas ser mais cuidadoso. Você conhece a estrutura da sua esposa. Ninguém conhece ela melhor do que você. E ao conhecer, você sabe os limites que ela pode ir e não. É como o seu filho, sua filha. O marido é que protege, ele responde pela proteção do seu casamento. Porque muitas vezes mulheres caem em desgraça, o mais culpado é o homem que a liberou. Acabe deixou Jezabel lhe manipular. Acabe deixou Jezabel lhe estragar. Mombrana fala isso na mensagem de casamento e divórcio. É ele é que é o líder espiritual, material, pelo menos deveria ser. Para que depois não venha chorar o leite derramado como Adão teve que chorar. Já pensou Gênesis 3? Lá no final do capítulo 3, Adão e Eva ter que ser expulsos do jardim pela falta de vigilância de Adão. Teve que ser expulso da palavra pela falta de critério do marido. Não, irmãos, nós estamos vivendo na era de Laodiceia. Laodiceia quer dizer mulher. Eu não estou dizendo que o homem tem que ser delegado, mas o homem tem que andar com as cordas bem curtas, porque o diabo está solto. Me perdoe, mas como pastor eu tenho que ensinar essas coisas. Quantos lares são desgraçados, culpa do marido. Marido deixou a coisa, a rédea solta. Mas vamos agora ao 111. Ele deixou Balaão continuar exatamente da maneira como era esperado que continuasse. Mas que fez ele? Ele foi até lá e ao invés de amaldiçoar o povo, ele teve de abençoar o povo. Ele não pôde amaldiçoar o que Deus tinha abençoado. Deus trancou a língua de Balaão. Ele chegou lá querendo ir pela vontade permissiva. Deus disse: mas eu não vou permitir você amaldiçoar meu povo. Deus travou a língua dele, virou, e ao invés dele dizer eu te amaldiçoo, eu te abençoo. Aleluia! O diabo não consegue lhe vencer, irmão. O diabo não consegue lhe amaldiçoar. Que negócio é esse, crente? Pastor, estou com medo de feitiço. Meu vizinho é feiticeiro e falou que vai fazer feitiço para mim. Feitiço pega nas pessoas que estão desprotegidas do sangue. Israel, ainda que Balaão quisesse amaldiçoar, mas Israel era um povo protegido. O feiticeiro Balaão não conseguiu amaldiçoar, não conseguiu colocar feitiço em Israel. Era um povo protegido. Irmãos, nós somos um povo protegidos. Agora temos que valorizar isso, gente. Temos que valorizar isso.
A mulher que tem um marido cristão, verdadeiro, puro, ela não pode estar abusando, não. A Eva abusou da bondade de Adão. Adão era um maridão que toda esposa gostaria de ter. Porém, aquela bondade de Adão estragou a Eva. Estragou a Eva. Ela abusou da bondade dele e andou sozinha em lugares perigosos, em terrenos escorregadios, que ela não deveria ir. Irmã, não é preciso seu marido estar te cobrando, não. Melhor do que você, ninguém conhece que aquele lugar onde você está indo é perigoso. Aquele homem que você está tendo aquela conversa é perigoso. Melhor do que você conhece as intenções daquela amizade com aquele homem que você está tendo, mulher. Vem me dizer que você não sabe que por detrás daquela amizade daquele homem tem espírito de adultério, tem interesses de levar para a cama. Aí vem essa inocentezinha. Eu não sabia o quê? Você conhece, desde o primeiro olhar, você já conhece. Você sabe, você tem glândulas feminina, você tem glândula masculina, você sabe que aquele olhar que ela te deu não é um olhar de cristã, é um olhar de concupiscência, é um olhar de cobiça dos dois lados. Você conhece, você é humano, o humano conhece o que está por detrás dos olhares. Era onde deveríamos acordar e sair de perto. Sair do terreno de perigo, sair da zona de perigo, sair da zona de perigo. Mas o problema é que ficamos lá, não vai acontecer nada não, eu sou bom. Você é bom? O irmão sempre dizia, eu sou maduro. Um dia eu não aguentei, pus a cobrinha para fora. Falei, olha, a manga madura é a primeira que cai, viu? A fruta madura é a primeira que cai, viu? O negócio fala que é maduro, não cai. O maduro é o primeiro que cai da árvore. Nós temos que considerar verdinho. A fruta verdinha que não cai, está grudada no galho lá. Balança e não cai de jeito nenhum, porque é verdinha. Esse negócio de dizer que é maduro. Maduro é o primeiro que cai. Deus, nunca me deixe me considerar maduro nesse sentido. Me ajude sempre a estar agarrado na árvore da vida. Essa é a árvore da vida. Agarremos na árvore da vida. Eva soltou da árvore da vida. E veio o que deu. Se esbagaçou todo. E até hoje a humanidade está toda esbagaçada por Eva ter soltado da árvore da vida. Irmãos, irmãos, Deus nos ajude a colher lições práticas desta velha Bíblia, desta velha mensagem pregada pelo profeta de Deus. Aleluia. Vamos mais um pouquinho. 112, e eu lhes disse que ia encerrar às 9. E eu levantei os olhos e está na hora agora. E eu tenho um livro cheio de notas aqui. Aí o 113. Mas eu quero dizer isto para encerrar. Que Deus nunca mudou seu parecer. Certo continua sendo certo. Errado continua sendo errado. Não existe meio termo. Não vamos querer enganar nós mesmos, irmãos. Ah não, mas aí vem, eu tenho ouvido demais essa palavra. Soberania, 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 soberania. Soberania, irmão Brandes, cuidado que você faz dessa graça uma desgraça. Pastor, eu não posso casar de novo, mas Deus me dá uma soberania, eu vou casar. Mulher que tem marido vivo e coisa assim. Cuidado com essa soberania. Existe soberania? Existe. Só que não vamos tomar isso como uma base. Tudo é soberania.
Não é não, não é não. Você vai fazer da graça uma desgraça. E você não vai te perdoar quando você estiver lá em Apocalipse 20, no lago de fogo. Você vai dizer, eu estive dentro e não valorizei. Eu creio que Lúcifer não, já está, por isso que ele tem ódio de nós. Porque ele esteve no nosso lugar e não valorizou. E ele foi expulso, está escrito lá em Apocalipse capítulo 12, versos 7 ao 9, que Miguel expulsou ele do céu, e nunca mais ele pôde voltar para o lugar que ele estava, sendo que ele poderia estar ali. Ezequiel capítulo 28, verso 13, diz que por haver iniquidade nele, ele teve que ser expulso dali. Oh, irmão, vamos aprender com a história ruim de Lúcifer. Ele era um anjo de luz, ele era um querubim. Ele poderia estar lá naquele lugar, entre pedras afogueadas, lugar sublime, mas trocou aquilo por uma glória terrena. Irmão, não troque a glória do céu por nada da terra, não. Você não vai te perdoar nunca. Você não vai te perdoar nunca. Eu creio que passava na mente de Lúcifer. Hora dessa eu estava lá entre os querubins, diante do trono de Deus, louvando, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. E agora eu tenho que estar nesse lago de fogo. Eu estava lá e não levei a sério. Irmãos, irmãs, pessoal da internet, pensemos nisso. Não vamos chorar o leite derramado. Se há uma coisa que você tem que matar, é as concupiscências da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Mate-as antes que elas te matem. Se Balaão tivesse matado a concupiscência do dinheiro, aquilo não teria lhe tirado a vida. Oh Deus, ajude-nos a aprender lições práticas com esta velha Bíblia. Esta velha Bíblia. Veja, nós terminamos o 113, não? Sua vontade direta de Deus para Balaão era para Balaão não ir. E quando Deus faz uma declaração, ela tem de permanecer sempre verdadeira. Nós não precisamos de profecia hoje para saber o que devemos fazer, o que não devemos. Na Bíblia tem tudo, irmão, tudo. A Bíblia não ficou devendo nada. O que não tem na Bíblia, Deus completou com a mensagem. 114, agora a Bíblia diz: Jesus Cristo mesmo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora isso não quer dizer de certo modo. Não, isso está falando de um certo modo. Não, isso não tem curva, não. Isso quer dizer o que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus diz em São João 14, 12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Está certo? A congregação diz amém. Ele prometeu em Marcos 16, esses sinais seguirão os que crerem. Eles dizem, bem, isto foi só para os apóstolos. Ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esses sinais os seguirão por todo mundo, e a cada criatura, em meu nome expulsarão os demônios. Eles falarão novas línguas. Se pegarão em serpente ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Não é meio curado, não, serão curados. Agora, essa é a sua qualificação. É o que Deus diz sobre o assunto. Por que não são curados? Porque não creem. Não creem. O irmão Brana disse, eu não vou desanimar a minha fé com aqueles que não creem, não. Ele disse, se eu orar por 500 hoje,
E amanhã aqueles 500 amanhecerem mortos, depois de amanhã eu continuarei orando e dizendo que Cristo cura. Não é porque aqueles 500 não creram e morreram que eu vou desanimar minha fé de crer em Marcos 16. Não, continuarei crendo em Marcos 16. Continuarei crendo em Isaías 53. E as pessoas não receberam porque não creram. Oro por um canceroso, não foi curado? Amanhã continuarei orando pelos cancerosos. Cristo é real. Veja o 116, não é? Veja, nós tentamos qualificar alguma coisa. Nós estamos tentando qualificar a igreja ao que pensamos que a palavra de Deus é. Não podemos nos qualificar a igreja. Temos de nos qualificar a Deus. 117, eu sempre disse que este é um grande tempo de equiparação, tempo de imitação. Você pinta seus degraus de vermelho lá de sua casa e observe seu vizinho pintar os dele de vermelho. Algumas de vocês, mulheres, usam certo tipo de chapéu na igreja e observe o resto das mulheres comprar este. Senhora Jaqueline Kennedy usava aquele corte de cabelo aqui, curto e armado. Veja todas as mulheres usando igual. Ela usou esses pequenos aventais da cor de pano de saco, ou coisa assim. É escandaloso essa mulher estar na rua, com eles estendidos por cima assim, veja. Veja todas as mulheres fazendo a mesma coisa, igual Jaqueline Kennedy. É um tempo de personificação, mas isto é no mundo. A gente da igreja assimilou isto, e é uma vergonha que o faça. O Brando está dizendo, essas coisas, cobiçar, pecado, mundanismo, é lá no mundo. Diz, porém, na igreja nós também estamos assimilando, copiando coisas das mulheres do mundo. Eu acho vergonhoso uma cristã buscar estilistas do mundo, inspiração que veio do inferno. A maioria desses estilistas são homossexuais. Quando nós temos irmãs cheias do Espírito Santo que podem fazer seus vestidos. Nós temos um caso, nós tínhamos um pastor, comprou uma roupa e estava uma camisa. E uma cólica de rim terrível atacou ele. E aí outro pastor revelado disse, a pessoa que confeccionou essa camisa tinha um espírito maligno. E o pastor orou por aquele outro pastor, repreendendo aquele demônio, e o pastor foi curado. Tudo isso, quando você compra roupa nova, você tem que consagrar ela para você usar. Ali tem espíritos que usou para confeccioná-la. Você vai comer uma comida, você ora primeiro, consagra aquilo, ali tem veneno. Quando eles trouxeram aquela sopa para Eliseu, estava matando todo mundo, aquela sopa, aquela comida, e disseram, homem de Deus, tem morte na panela. Eliseu buscou farinha, que é o tipo de Cristo, e misturou ali, disse, agora vocês podem comer. Ponha Cristo na comida, na roupa, no seu dia a dia. Mas nós, a glutonaria, não deixamos orar. Oramos a oração, Senhor abençoa, purifica, santifica, em nome de Jesus, amém. Já vai comendo, glutonaria. A oração não passa nem no telhado. É a razão de muitas doenças intestinais, doenças físicas, adquirido da má alimentação, que hoje está tudo envenenado. Eles envenenam a carne para engordar o boi, cheio de hormônio. Você come aquela comida cheia de hormônio, vai dar problema no seu organismo. Por isso que a razão de homossexualismo desenvolvendo por causa de hormônio no frango. Frango que é para engordar com 6 meses, com 40 dias já está gordo lá com a alimentação híbrida. E nós comemos aquela carne.
Ah, Deus, ajuda nós. Comemos sem orar. Por isso nós tornamos homens mondrangão, mulheres, né? Ajude a nós, Pai, levar mais a sério. A gente da igreja assimilou isto. O irmão Brando disse, é uma vergonha que o faça, copiar do mundo. Nós temos que copiar da Bíblia, irmãos. Não interessa se aquela mulher o veste de um jeito ou de outro. O que interessa é uma vestimenta que agrada a Deus. É errado para eles o fazerem, é uma vergonha copiar do mundo, né? E quando vemos isto se introduzindo furtivamente entre os pentecostais, até o estilo de hinos, é mais vergonhoso isto mesmo. Mas veja você, a igreja tolera isto e deixa passar. Agora nós não nos importamos. Eu nunca me importo se meu paletó, irmão Brando disse, nós homens, né? As mulheres já gostam mais critério. O irmão Brando disse, eu nunca me importo se meu paletó combina com as minhas calças, ou minha gravata combina com meu paletó. Eu quero que a minha experiência combine com a Bíblia de Deus e seu requisito. Isto é o que nós, como gente pentecostal, deveríamos fazer, é ter nossa experiência exatamente como a deles foi, porque Ele é o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo poder, Ele está vivo hoje e Ele vive entre nós. Isto, de certo modo, me faz lembrar do dia em que sua mãe, a mãe de Jesus, saiu. Aí vamos para o 132. Eu quero que os cantores guardem esse parágrafo 132. Eu gosto de bons cânticos. Cantores, abra aí, parágrafo 132. O irmão Brana fala para nós não copiar esses estilos de cantar que os evangélicos gospel faz. Gospel, dá vontade de cuspir, não é? Eu gosto de bons cânticos. Eu gosto de genuinamente bons cânticos pentecostais, a moda antiga, não a moda atualizada. Mas eu não posso suportar essa coisa fingida. Isto pura e simplesmente não se agrada comigo. Segurar sua respiração até que fique com o rosto azul só para ser ouvido, para dar aquela tonalidade. O Brando disse, eu não gosto disto. Só para ser ouvido. Eu creio em cantar do coração, no Espírito de Deus, como ouvi aqui há pouco. Fazer as coisas sem enfeite. Esse enfeite fabricado que imita esse povo aí do gospel. Esse povo aí do gospel. Nós não temos nada a copiar deles. Eles é que têm muito que copiar de nós, da palavra. Nós não temos nada. Eu vou ouvir o CD do cantor tal, da cantora tal. Você não tem que ouvir essa praga de CD deles, não. Encha-te do Espírito Santo. Cante esses bons cânticos dos hinários que temos. Temos hinários antigos, salmos e hinos, cantor cristão, harpa cristã, hinários que trazem hinos que foram escritos em tribulação, não hinos que foram escritos para ganhar dinheiro. Vamos voltar para Cristo. Vamos voltar para Cristo. Vamos ficar de pé, irmão Samuel. Termina. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Vamos dizer graças a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, que maná frescos que o Senhor tem nos dado nesta noite. Este é o verdadeiro pão da vida, Pai, que tem nos purificado, que tem tirado toda aquela escória, Pai. Ó Deus, porque nós queremos ficar limpos para o Senhor, Pai. E nós viemos nesta noite para sofrer
esta mudança, Senhor, esta transformação, porque nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, mas o Senhor não habita em um coração sujo, Pai, em uma alma suja. Ó Deus, que o Senhor continue conosco, Pai, nos ajudando, nos abençoando, Pai, que possamos valorizar cada palestra, cada culto, cada ensinamento, Senhor, e sairmos da Tua casa regozijando, não murmurando, mas dizendo graças a Deus por termos ouvido o Senhor falar conosco, Pai. Ó Deus, continue abençoando o nosso pastor, esta igreja, Senhor, nossas famílias, Senhor. Leva-nos em paz, guardados, protegidos com a Tua mão de misericórdia, Senhor, e que possamos voltar para Te adorar no domingo de manhã, domingo à tarde, o dia todo, Senhor, estando em Tua presença. Que possamos levar este culto para o nosso lar, Pai, esta unção maravilhosa, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Jesus, amém.